Estudos para concursos, orçamentário, Bralesp. Certo e errado. Eu vou fazer questões certo e errado para a Lesp de AFO, sabe? São 150 questões. Quanto tempo vai demorar? Muito. Mas vamos ver se a gente aprende alguma coisa disso. As primeiras questões são sobre conceito. Que droga de caneta que não escreve. Eu queria que desse, dá pra dar pausa nessa droga de aparelho de vídeo. É que não faz o menor sentido. Por que não dá pra usar o aparelho de pausa? Bom, eu sei que isso aqui é um trequinho que eu tô usando que é mais para ser usado ao vivo, mas não faz o menor sentido. Eu tô gravando aqui, cara. Você acha que eu não tenho momentos que precisa de pausa, meu? Bom, é assim. Alfa, afu, 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 afu. Mas que droga, essa caneta não escreve, meu. Mas que ódio, meu. Eu não quero usar caneta que tem que escreve mó borrado. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o conceito e natureza jurídica do orçamento público. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa sobre isso aqui. O orçamento público tem por finalidade o instrumentalizar a atuação do setor público, sinalizando ao atendimento sinalizando o atendimento sinalizando ao setor privado as prioridades de alocação dos recursos e a forma como a sociedade financeira funcionará. O atendimento das necessidades coletivas. Deu para entender? Eu não entendi. Deixa eu ver quantas questões de Telecos tem. Só tem duas, né? Vamos ver se responder a primeira vai ajudar a gente a responder a segunda. O orçamento público tem por finalidade instrumentalizar a atuação do setor público, sinalizando ao setor privado as prioridades de alocação dos recursos. Tá, ele está instrumentando o público. O que que vai descobrir o privado? Prioridade de alocação de recursos e a forma de sociedade financiadora, atendimento das necessidades coletivas. Certo. Parece certo. Menos o último, para mim o último tá estranho. Próxima questão sobre conceito. O orçamento público, ou julgue, tá? O orçamento público é um instrumento funcional de governo constitui o principal documento de políticas públicas. A respeito desse assunto, julgue o seguinte item. O seguinte item com base no orçamento público. Base. Os governantes selecionam as prioridades e decidem como empregar os recursos extraídos da sociedade. Quer dizer, ele está falando com base na arrecadação? Não faz muito sentido isso aqui. Quer dizer, parece. O que eu quero dizer que faz no sentido é que parece estar ao contrário, a ordem das coisas aqui. Como pegar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme o peso ou a força política desses grupos. Força política, engraçado. Eu vou dizer que tá errado! E tá certo, ó. Tá. Você tem que ler assim. Com base no orçamento público, os governantes selecionam as prioridades e decidem como empregar os recursos extraídos da sociedade, certo? Só que é base no orçamento. Que orçamento? E como distribuí-los para diferentes grupos. Tá, 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 tá. Daí parece que isso aqui você encontraria num livro de economia no setor público de um cara chamado Biderman, Ciro Biderman. Ele disse assim: o orçamento é um instrumento fundamental do governo. O orçamento é um instrumento orçamental do governo, quer dizer, instrumento fundamental do governo. Seu principal documento na políticas públicas. Documento. Através dele, o principal documento é o orçamento, tá? Através dele, os governantes selecionam prioridades, decidem como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou forma política. Bonitinho. Próxima questão. Agora são de técnicas, espécies orçamentárias, orçamento programa tradicional, princípio ativo e base zero. Técnicas. Técnicas. X, S, P, Si, S.
No que diz respeito ao... Quer dizer, vamos ver de novo quantas questões de espécies tem. Tem 5 dessa vez. No que diz respeito ao conceito de orçamentário público, de suas técnicas, seus princípios ou ao seu ciclo, julgue o item a seguir. No orçamento base zero, há a garantia de que os dispêndios de cada área governamental sejam mantidos no mesmo montante para o exercício financeiro seguinte. A coisa dos técnicos de base zero, entendi agora. Agora que eu li isso aqui, vi o base zero e li de novo o título, eu me lembrei que isso aqui, essas questões aqui, basicamente elas falando dos tipos de orçamentos, dessas técnicas de orçamento, sabe? E basicamente é um que é do zero, um que se chama incremental, que vai do anterior, e o programa, que é criar programazinhos, planejar os tempos que vai gastar, e o tradicional, não lembro o que ele é não. Eu acho que a maioria das coisas que eu falei tá errada. Mas vamos lá. No orçamento base zero, há a garantia de que os dispêndios de cada área governamental. Tá falando que tem uma garantia de cada área governamental sejam mantidos no mesmo montante para o exercício financeiro seguinte. O base zero, mesmo montante de base seguinte. Errado. E deu certo porque a gente tá errado. Tá errado isso aqui. Vamos descobrir por quê. O orçamento base zero é a única espécie orçamentária que não leva em conta a série histórica de gastos. Parte do zero, mas sim busca um exame crítico dos gastos governamentais, analisando a despesa propostas e definindo prioridades e verificando o custo-benefício do determinado gasto em detrimento de outro. Custo-benefício, hã? E agora, com essa questão, eu decidi. Cara, eu não vou mais responder questões, não. Eu só vou ler os comentários, ou seja, eu vou ler o conteúdo que tá certo. Deixa eu escrever e vou escrever anotações. Custo benefício. Ok. Próxima questão. Em um processo de elaboração orçamentária realizado pelo orçamento. Espera, não era para julgar, era para ler. Tá. Isso aqui também fala do orçamento base zero. O orçamento base zero não leva em conta a série histórica. Série histórica. Série histórica. Ok. De gastos parte do zero, mas sim busca um exame crítico dos gastos governamentais, analisando as despesas propostas, definindo prioridades e verificando o custo-benefício de determinado custo do detrimento do outro. Tá, próximo. Nesse aqui tem o conceito moderno e o conceito clássico. Tá, vamos dizer que o mestre Valdir, o cara de orçamento clássico moderno, orçamento clássico é uma peça que contempla apenas a previsão de receitas e a fixação de despesas. Previsão de receitas e fixação de despesas. Previsão de receitas. O dinheiro que vem, que a gente arrecada. Receitas e fixação de receitas. E a fixação de despesas para um determinado período do documento eminente, contábil e financeiro, pois não se preocupava com o planejamento governamental nem com as efetivas necessidades da população. Era um orçamento estático. Tratava-se de um mero inventário dos meios com os quais a administração realizara suas tarefas e daí a denominação das leis de meios para o orçamento tradicional. Conceito moderno, lei que contempla... Eu achei que eu estava falando do orçamento moderno, né? Mas interessante. Moderno, lei que contempla a previsão de receitas e despesas, programando a vida econômica e financeira do Estado. Isso aqui é interessante. Esse termo programando a vida econômica e financeira do Estado. Ok. Por um certo período, ou ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo por um certo período e, em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. O moderno orçamento caracteriza-se, pois, por um instrumento de planejamento e é um instrumento dinâmico que leva em conta aspectos do passado, a realidade presente e as projeções para o futuro. Próxima questão.
Esse aqui é o de nova técnica, base 0. O orçamento base 0 exige que o administrador justifique a cada ano todas as dotações solicitadas em seu orçamento, incluindo alternativas análise de custos, finalidade, medidas de desempenho e as consequências de não aprovação do orçamento. Ocorre que essa técnica orçamentária é complexa e difícil e dificilmente adota em sua integralidade conforme o mesmo autor. O orçamento base 0 proporciona informações detalhadas quanto aos recursos necessários para atingir os fins desejados, além de identificar os gastos excessivos e as duplicidades, permite selecionar encontrar duplicidades, interessante. Duplicidades encontradas. Permite selecionar as melhores alternativas, estabelecer uma hierarquia de prioridades, reduzir despesas e aumentar a eficiência na alocação dos recursos. No entanto, sua elaboração é trabalhosa, demorada e mais cara, além de desprezar a experiência acumulada pela organização. No Brasil, esse tipo de orçamento você encontraria muitas barreiras, uma vez que grande parte do orçamento público brasileiro, cerca de 93%, é composto de despesas obrigatórias, os quais não podem ser simplesmente visadas pelo elaborador da LOA. O orçamento base 0 é mais... Tá. Próximo. São consideradas sessões ao princípio do orçamento e autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito nos termos da lei. Ou seja, aqui está falando, portanto, no princípio que esses créditos suplementares era. E não é o princípio que estava falando aqui. Tá. O princípio da exclusividade ou pureza orçamentária. Eu vou anotar isso aí, esse termo. Pureza orçamentária. Tá. Não considera dispositivo estranho a previsão da receita. Quer dizer, comecei a ler o artigo da LOA. No que nos ensina que a LOA não pode ter dispositivo estranho a fixação de despesa e previsão de receitas. Em outras palavras, só pode ter exclusivamente previsão de receita e fixação de despesa com as exceções previstas na Constituição. A lei orçamentária anual, isso é o que está na Constituição, tá? Não conterá dispositivo estranho a previsão da receita e a fixação da despesa. Não estranho, entendeu? Não ser incluindo na proibição o quê? A autorização de abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. São duas exceções ao princípio de exclusividade: a autorização de abertura de créditos suplementares, que está escrito aqui, e a autorização de contratação de operações de crédito. Deixa eu ver se está escrito aqui. Está escrito aqui também. Olha, está escrito autorização para abertura de créditos suplementares e, ou seja, um plus, um mais, também, a contratação de operação de crédito. Legal. Assim, a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei, representam as exceções ao princípio de exclusividade e a cobrança dos tributos após o orçamento e antes da execução do exercício financeiro é considerada uma exceção ao princípio da universalidade. Eu vou escrever isso aqui. Autorização. Boa. Autorização para abertura de créditos suplementares. Créditos suplementares. E o outro é operações de créditos. Operações de crédito. Próxima questão. Se você não percebeu, a gente começou a falar de questões de princípios, tá? Próxima questão. Em consonância com o princípio orçamentário de discriminação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União de 2020 veda a execução orçamentária de programação que empregue a designação e a definir, bem como designação que não permitem sua identificação precisa. Correto. O principal discriminação, especialização ou especificação nos ensina que a LOA não consignará dotações globais destinadas a atender a diferentemente despesas de pessoal, material, serviços, terceiros, transferências ou qualquer outras, devendo, portanto, ser discriminada. Exceções são o investimento em regime de execução especial e a reserva de contingência. Vou escrever isso aqui. Exceções. Reserva de contingência. Eu só vou escrever o do regime de contingência. Na LDO tem: é vedada a execução orçamentária de programação que utilize designação a definir ou a outro que não permite a sua identificação precisa. Próxima questão. Está falando dos fundos, né?
Vamos lá. O princípio da não afetação ou não vinculação, vida a vinculação. Veda a vinculação. Tá, novo princípio. Não, o princípio orçamentário da não vinculação. Princípio da não afetação, não vinculação. Não afetação, não vinculação. A mesma coisa. Igual a mesma coisa. Igual. Veda a vinculação de receitas e impostos conforme previstos na MCCCA, sei lá. Não vinculação, não afetação de receita de imposto. No 167 da CF, veda a vinculação de receita proposta ao órgão. Quer dizer, veda a vinculação. Essa coisa de vinculação sempre está vedada, tá? Se você encontrar qualquer registro de que fale vinculação, sempre considere ela meio errada. A menos que tenha alguma coisa extremamente específica, sempre está errada, tá? Vinculação de receita de imposto. O dinheiro de imposto não pode ser usado para nenhuma outra coisa. Fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição. Daí, virados no 167, tá. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados a repartição de produto de arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 158 e 159, a destinação de recursos para as ações de serviços públicos de saúde para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades administrativas tributárias, como determinado respectivamente pelos artigos 198, sei lá o que, e 37 da administração, e prestação de garantias, as operações de crédito e expressão de receita, previsto no 165.8 e 4. Próximo. O orçamento anual pode ser aprovado com a inclusão de peças distintas, sem que tal fato constitua um desrespeito ao princípio orçamentário da unidade. O princípio da unidade ou totalidade nos ensina o orçamento deve ser uno, ou seja, deixa eu escrever aqui, ó, princípio uno. Do uno. Imagina o jogo de cartas do uno, né? Tá. Uno, ou seja, um orçamento por exercício, sendo que a LOA é composta pelos orçamentos fiscais, seguridade social e também de investimentos, mas sua consolidação numa única peça. Assim, não há desrespeito ao princípio de unidade. Unidade ou totalidade, explicando, vira previsto de forma expressa no caput do 2 do 4320, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem os múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todos os receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar a um único documento legal dentro de cada esfera federativa a lei orçamentária anual. Lendo essas questões aqui, acabei de pensar em outro jeito de estudar isso aqui. Tipo, eu pulo todas as questões, tipo, não leio os enunciados, se certo e errado, e vou lá lendo só as explicações mesmo. E depois disso, depois de ler tipo umas 30, eu vou lá e tento acertar, responder todas as questõezinhas no modo super rápido e ver quantas eu acerto. Tá, eu já estou na 11 questão. Vamos fazer mais uma e vamos testar esse método. De acordo com o princípio de programação, o orçamento deve conter todas as despesas sem qualquer tipo de dedução. E isso aqui está errado, tá? Bom, é o princípio do orçamento bruto que nos ensina que todas as parcelas de receita e despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. O princípio da programação nos ensina que o orçamento deve expressar suas ações ao meio de modo programado e planejado. Próximo. Tá. O princípio da exclusividade que nos ensina que a LOA não pode ter dispositivo estranho, a fixação de despesa e a previsão das receitas, em outras palavras, só pode ser exclusivamente previsão de receita e fixação de despesa, com as exceções previstas na Constituição, que diz: a orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa, não se excluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, ainda que pertença à prestação de receita, nos termos da lei. São duas exceções: autorização de abertura de créditos e autorização de contratação de operações de crédito. Existem algumas leis estaduais ou próprias da Constituição Federal do Estado do Rio Grande que considera que o LOA pode conter a forma de aplicação de superávit ou modo de cobrir déficit. Interessante, uma lei de outro estado. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesas, excluindo-se da proibição, autorização para abertura de créditos suplementares, a contratação de operações de crédito ainda que por antecipação de receita nos termos da lei e a forma de aplicação de superávit ou o modo de cobrir o déficit. No site da Câmara dos Deputados, considera as seguintes exceções ao princípio da exclusividade.
Lá no site tá. Não se exclui na proibição a autorização de abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. É basicamente a mesma coisa que está no CF, né? Ainda que por interceptação de receita. E no manual de contabilidade diz duas exceções também. A estabilidade da lua não altera dispositivo estranho à previsão de receita, de fixação de despesa e ressalvam-se dessa proibição. A autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito nos termos da lei. Louco, né? Próxima questão. Se a União instituir imposto novo, ficará proibida de vincular a receita de tal imposto ao órgão, a fundo ou a suspeitas específicos. O princípio de não afetação ou não vinculação que veda a vinculação de receitas de impostos, conforme previsto na MCAS, não vinculação, não afetação de receita de impostos. O inciso 4 do artigo 167 veda a vinculação de receitas de impostos ao órgão, fundo ou despesa, salvo exceção, estabelecidos pela própria Constituição Federal. De novo, as vedações, tem muita vedação, tá? A vinculação de receita do imposto de órgão, ofendo fundo ou despesas ressalvadas a repartição de produtos e arrecadação de impostos, a que se referem 158 e 159, a destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente nos artigos 198, 212 e 37, e a prestação de garantias de operações de crédito para a receita, prevista no artigo 165, 8, bem como dispositivo 4. Próxima question. Os princípios orçamentários constituem regras básicas a serem seguidas por todo o orçamento público e se destinam a padronizar a garantir que o dinheiro público seja usado de maneira correta. Correto. Exatamente, os princípios orçamentários estipulam regras básicas para a padronização que o orçamento seja utilizado de modo correto, racionalidade e eficiência, conforme disposto no MTO, Manual de Orçamento, tá? Eu queria ler ele, mas não tem interesse. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração e execução de controle orçamentário. Próximo. Princípio da unidade. Ou totalidade nos ensina que o orçamento deve ser uno, ou seja, um orçamento para o exercício, enquanto o princípio da discriminação ou especialização de especificação, caraca, tantos nomes, nos ensina que a LOA não consignará dotações globais destinadas a atender em diferentes despesas de pessoal, material, serviços ou transferências ou qualquer outros, devendo, portanto, discriminar exceções, investimento de regimento de execução especial e reserva de contingência. Próxima questão. O princípio de orçamento bruto prevê que as cotas de receita ou de uma entidade pública transferirá a outro devem ser tratados como despesas de entidade transferidora e como receita orçamentária da entidade recobertora. O princípio de orçamento bruto, que nos ensina que todos os parcelas de receitas e de despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. É a assertiva, está relacionada ao disposto 420. As cotas de receitas em uma entidade pública devem transferir a outra, incluir-se-ão como despesas de orçamento ou da entidade obrigada à transferência como receita do orçamento de que as deve receber. Você já percebeu? A maioria das questões é de princípios, cara. Acho que tem umas. Eu achei que tinha umas 22 questões de princípio. Vamos lá. Eu quero ver, na verdade, eu quero ver até qual vai o princípio. E a princípio. O resto é tudo só de princípio, mas é interessante. Vamos lá, vamos responder questões de princípios. O princípio da anualidade ou periodicidade que nos ensina que o orçamento deve ser elaborado e autorizado por um período determinado, usualmente um ano, certo? Próximo. O princípio da não afetação de receitas veda a vinculação de impostos ou taxas a órgãos e ou a despesa, permite a vinculação de contribuições sociais, tais como a vinculação à saúde. Incorreto. O princípio de não afetação ou não vinculação que veda a vinculação de receita de impostos conforme previsto na MCSA. A receita de impostos, o inciso 67, que fica falando toda hora, né? Veda a vinculação de receita de impostos, o órgão fé em fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal. Deixamos exceções. 167 diz: a vinculação de receitas de impostos ao órgão ou fundo de despesas salvadas a partição de produtos e arrecadação de impostos, que aqui se referem 158 e 159, destinado a recursos que as ações em serviços públicos de saúde para manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, 2, 202, 37 e prestação de garantias e operações de crédito por antecipação de receita prevista no artigo 165, bem como o disposto no 4 deste artigo. Louco, né? Próxima questão.
O princípio da exclusividade que nos ensina que a LOA não pode ter dispositivo estranho à fixação das despesas ou previsto das receitas, ou em outras palavras, só pode ser exclusivamente previsto na receita e fixação de despesa, com a fixação de previsões de Constituição Federal. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e a fixação de despesa e não se incluindo na proibição ou autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. São duas as exceções do princípio da exclusividade. Autorização pela abertura de créditos suplementares, autorização de contratação de operações de crédito, inclusive ARO. Essa coisa de inclusive ARO, na verdade, estava em todos os tipos de questões que aparecia isso, mas eu ainda não entendo. O que é ARO? Tá. Acho que ARO deve ser arrecadação de reserva orçamentária? Faz sentido para mim esse sigla, essa coisa que eu acabei de falar, mas talvez não seja isso. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, independentemente de se tratar de receitas. Independentemente de traçar receitas. Você percebeu que eu me perdi. Onde é que eu estava? De se tratar de receitas vinculadas ou não vinculadas. Exatamente, todo recolhimento de receita deve respeitar o princípio da unidade da tesouraria conforme o 4320. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Todas as receitas a ser depositadas na conta única de tesouro, seja receita vinculada ou não, Falta 10 questões. Mas um momento, por favor. Bom, dei a pausa, vi algumas coisas. Deixa eu ver aqui outras coisas. Pronto. Bom, voltando. Mais informations. Questão. Ao princípio da especialização, discriminação veda que dotações globais sejam consignadas para o atendimento de despesas diversas. O princípio de discriminação, especialização ou especificação. 3 nomes diferentes.
Nos ensina que a LOA não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou qualquer outras devendo, portanto, ser discriminada, exceções de investimento em regime de exceção de especial ou reserva de contingência. Próximo. O princípio do orçamento bruto prevê que as cotas de receita que uma entidade pública deve transferir a outra devem ser tratadas como despesas de entidade transferidora e como uma receita orçamentária. A entidade recebedora é o princípio do orçamento bruto, que nos ensina que todas as parcelas de receita devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de redução, está de acordo com o disposto na 4320. As cotas de receita em que a entidade pública deve transferir incluir-se-ão como despesas no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita de orçamento deve receber. Bom, já dá para perceber aqui com essas questões de princípios é que tem uma mania de basicamente só três dos princípios basicões das coisas de princípios, ou eles falam da coisas, não, 67, né? Aqueles princípios de coisas de exceções, de vedações de créditos extras, ou eles falam os três básicos, tipo esse bruto, excepcional, o de exercício um só, né? Bom, vamos lá, próximo. O princípio, vejamos o conceito da nulidade. O princípio da nulidade ou periodicidade. Estipulado a forma literal pelo caput 2 da 420, delimita o exercício financeiro orçamentário, o período de tempo a qual a previsão de receitas e a fixação de despesas registradas na LOA irão se referir. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, no 1º de janeiro de 31 de dezembro de cada ano. A nulidade está relacionada ao período de tempo que se refere à previsão de receita e fixação de despesa na LOA, sendo que o PPA possui vigência de 4 anos, não sendo contrário ao princípio da anualidade. O princípio de não afetação ou não vinculação, que veda em vinculação de receitas de impostos apenas, conforme previsto. Receita de impostos, inciso 167, veda vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição. 167, a vinculação de receita de impostos ou órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição de produto ou arrecadação de impostos, a que se referem 158 e 152, quer dizer, 158 e 159, a destinação de recursos de ações e serviços públicos de saúde para manifestação de desenvolvimento do ensino, para realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, 212 e 37, estão vedados. Próximo. O princípio da exclusividade, que nos ensina que a LOA não pode ter dispositivo estranho à fixação da despesa, à previsão das receitas, ou, em outras palavras, só pode ter exclusivamente previsão de receita à fixação de despesa, com a exceção prevista na Constituição Federal. 1658. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. São duas as exceções, o princípio de exclusividade, que é a autorização de abertura de créditos suplementares, e a contratação de operação de crédito. Próximo. Na Constituição. Vamos lá. O princípio de equilíbrio nos ensina que deve existir um equilíbrio entre a previsão de receita e a fixação de receita. Previsão e refixação. A regra de ouro estabelece que as operações de crédito não podem exceder as despesas de capital, conforme a Constituição. É vedado a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesas de receita. Ou seja, você não arrecadou o suficiente, o montante é uma arrecadação insuficiente ao resultado final. Então, se não arrecadou o suficiente, como é que você vai pagar essas coisas? Então, ressalvados os autorizados mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Poder Legislativo de maioria absoluta. Próximo. Faltam 3. O exatamente o princípio de universalidade nos ensina que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas conforme exposto no MCA. Manual, tá? Manual de contabilidade e do serviço público, tá? Universalidade estabelece de forma no artigo 240 e no parágrafo 5 do 165 da CF. Bom, determina que a LOA de cada ente federado deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Todos. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita, isso aqui é o artigo 56 da 4320, em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria da tesouraria. Olha, finalmente apareceu um novo princípio interessante. O princípio da unidade da tesouraria. Eu vou anotar esse aqui. Unidade da tesouraria. Só para comentar, deixa eu ver qual é esse cara aqui. Ele era uma questão de auxiliar
de um congresso. Não um congresso. Conselho Rodoviário Brasileiro? Não sei. Tá, próximo. Julgo o item. O princípio da universalidade vai das dotações globais sejam consignadas para o entendimento da despesa diversas. Certo. Errado. O princípio da universidade vai daqui dotações. Espera, eu acabei lendo a questão sem ler o treco. A gente só quer ler os princípios. O princípio da discriminação, especialização ou especificação nos ensina que a LOA não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviço de terceiros, transferências de qualquer outras, devendo, portanto, ser discriminadas exceções. As exceções são o investimento de execução especial e a reserva de contingência. Exceções. Verações. É o princípio de orçamentário da universidade nos ensina que o orçamento deve conter todas as receitas. Tá. E última, para a gente terminar esse vídeo, depois voltando para responder as questões. O princípio de orçamento bruto, que nos ensina que todas as parcelas de receitas e de despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Bom, vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa, indo de volta para as questões. F. Oi. Vamos lá. Primeira questão de técnicas. Em um processo de elaboração orçamentária realizado pelo orçamento base zero, cada departamento deve ter por meta manter o orçamento do ano anterior sem aumento de gastos. Errado. Próximo. Na época em que os órgãos públicos utilizam o orçamento clássico, o planejamento de orçação governamental não podia ser elaborado com base nos dados de execução orçamentária. Clássico? Na época em que os órgãos públicos utilizam o orçamento clássico, nas épocas em que os órgãos públicos... O planejamento da ação governamental. Planejamento. Clássico, planejamento. Não, o clássico é o bonitinho, é o que a gente usa. Não podia ser elaborado com base nos dados de execução orçamentária. E, obviamente, isso não faz sentido. Então, está errado. Opa, tá certo! Errei, ó. Não se preocupava com o planejamento governamental nem com as efetivas necessidades da população. Parece que o clássico basicão, o clássico não era o que eu estava imaginando. A imagem que eu criei quando eu li isso aqui não era, eu achei que era o que estava normal, tipo, pesquisar as necessidades das pessoas, e criar os trecos, Bom, aqui parece que o clássico não se preocupa com o planejamento governamental nem com as efetivas necessidades da população local, né? Próxima questão. No Brasil, o orçamento federal é elaborado com base na metodologia de orçamento base zero, e isso está errado. Não é a gente no base zero, não. São consideradas exceções o princípio da universalidade do orçamento. Olha aí, voltou para os princípios, aquele que mais apareceu. Da universão, consideradas exceções, as exceções, né? Princípio de universidade e exceções. Deu autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito nos termos da lei. Esse aqui eu me lembro porque é o primeiro que a gente viu de princípios, né? Isso aqui tá certo, essa coisa de exceções, mas não são esse princípio que fala dessas exceções, então isso aqui está errado. Próxima questão. Não é o princípio da universidade. Em consonância com o princípio orçamentário da discriminação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, da 2020, veda a execução de orçamentária de programação de que empregue a designação a definir, bem como designações que não permitam sua identificação precisa. E é isso, está certo. Eu só não lembro se é o princípio orçamentário de discriminação. O princípio orçamentário da discriminação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não era para... O nome do princípio não era princípio orçamentário da não discriminação, que não é para ficar escrevendo coisas estranhas? Bom, daí não pode colocar coisas como definir e trecos. Isso está certo, mas o problema é o nome desse princípio. Tá certo esse nome do princípio? Ah, vamos de certo. Tá certo? Parece que o princípio de discriminação tá certo mesmo. Vamos lá. No que concerne a administração financeira orçamentária, os fundos constituídos com as receitas de impostos são a garantia de preservação dos respectivos recursos e, portanto, de obediência ao princípio orçamentário da não vinculação. Quer dizer, na verdade, isso está errado porque os fundos, obviamente, eles são vinculados a alguma coisa. Tipo, se você faz um fundo educativo, estudantil, você tem que usar ele para educação, né? Tá? E eu acabei apertando o erro certo ao invés de errado, quando eu estava falando que estava errado, muito suado. Erros de questões de gabarito é sinistro. O orçamento unial pode ser aprovado com a inclusão de peças distintas sem que tal fato constitua desrespeito ao princípio orçamentário da unidade. Isso está certo. Eu ia falar errado, normalmente eu pensaria errado nessa aqui, né? Mas o orçamento anual pode ser aprovado com a inclusão de peças distintas sem que tal fato constitua desrespeito ao princípio da unidade.
que quando eles explicaram isso aqui, é tipo, é só uma pegadinha de pensar, de jeito de pensar, basicamente, né? Já que o treco, todos os trecos são vários, os trecos distintos aqui que eles estão falando são os trecos feitos para cada órgão lá, treco eles fazem os trecos orçamentos, depois tudo junta num só. E daí vira a unidade. Ou seja, pode peças distintas são essas coisinhas separadas que se juntam em um só. Então está certo. Uma pegadinha isso aqui. De acordo com o princípio da programação, o orçamento deve conter todas as especificidades sem qualquer tipo de dedução ou ressalva. E esse era o princípio da programação. Programação. E está errado. O treco de despesas e receitas, conter todos os trecos, não era esse nome do princípio. Mas qual era o nome do princípio? Eu quero saber isso aqui. É o princípio do orçamento bruto. Hã? Orçamento bruto. Tá, próxima questão. A indicação de fontes de recursos para atender a cobertura de déficits. Tá, ou seja, teve um déficit, daí você tem que indicar uma fonte. Daí a cobertura de déficit constitui exceção válida para o princípio orçamentário de exclusividade. E não constitui. Não constitui uma vedação, uma exceção válida, né? Tem, basicamente, nos conteúdos que a gente leu, só tinha quatro vedações para esse caso, né? A de créditos, que é lá da Constituição, e aquelas lá de carinha do unidade. Eu vou ter que olhar no meu caderninho. Não defação, reserva de contingência. Isso, a reserva de contingência. Essas são exceções, não esses caras aqui. Tá errado! E olha, tá certo, erramos, né? Vamos lá. O princípio da exclusividade que nos ensina que a Lua não pode. Espera, olha isso, meu. A correção tá dizendo que tava errado, sim, mas a banca considerou como certo. Interessante. Constitui exceção válida a princípio, tá? Correto pela banca e incorreto na verdade. O princípio da exclusividade que nos ensina que a LOA não pode ter dispositivo estranho à fixação de despesas, a previsão das receitas, em outras palavras, só pode ter exclusivamente previsão de receita de fixação de despesas, com as exceções previstas na Constituição Federal. O C1658 e a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho e a previsão da receita e a fixação da despesa, aí não se incluindo a proibição, a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Então errei ou acertei? Esquece. Se a União instituir imposto novo, ficará proibida vincular a receita de tal imposto a órgão, fundo ou despesa. Isso está certo, né? Não há vinculação de imposto. Próxima questão. Os princípios orçamentários constituem regras básicas a serem seguidas por todo o orçamento público e se destinam a padronizar e garantir que o dinheiro público seja usado de maneira correta. Isso é bem ambíguo, né? Certo. Próxima questão. Os princípios de unidade vai daqui dotações globais sejam consignadas para o atendimento de despesas diversas. Dotações globais, né? Eu não sei o que são dotações globais. Errado. Acertamos. Por que tá errado? O princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto prevê que as cotas de receita de uma entidade pública transfira a outra devem ser tratados como despesa da entidade transferidora e como receita orçamentária da entidade recebedora. Volta, o princípio do orçamento bruto, tá? O que eu estou falando? Prevê que cotas de receita que uma entidade pública transfira a outra devem ser tratadas como despesas da entidade transferidora e como receita orçamentária na entidade recebedora. Transfira a outra devem ser tratadas como despesas de entidade transferidora e como receita orçamentária na entidade recebedora. Ah, entendi. Essa questão aqui está falando de como é tratado, como é escrito lá nos bancos, nos banquinhos, nos cadernetas de dinheiro, os trecos. Receita orçamentária e receita recebedora. E eu acho que isso está errado. Tá certo, hein? Parece que o princípio do orçamento bruto ensina que todas as parcelas, receitas e despesas devem ser pareceres no orçamento sem seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A assertiva às cotas de receitas de uma entidade pública deve transferir a outra inclusão como despesa de orçamento da entidade. Transferência como receita no orçamento deve receber. Ah, bom, basicamente eu não entendi o que era para julgar isso aqui.
Opa, o princípio da anualidade é o periodicidade vai da existência de normas orçamentárias que ultrapassem o exercício financeiro de um ano. Isso está certo. É o exercício, né? Mas parece que a gente errou. É o princípio da anualidade ou periodicidade que nos ensina que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período determinado, usualmente um ano. Financeiro de um ano não é, ou seja, essa questão, esse enunciado estava restringindo as questões só para um ano, mas é excepcionalmente, normalmente, a maioria das vezes é a prática comum, um ano. O princípio de não afetação de receitas veda a vinculação de impostos ou taxas ao órgão ou à despesa, mas permite a vinculação de contribuições sociais, tais como vinculação à saúde. Isso está certo. Isso está errado. Erramos. A não vinculação não afetação trata impostos ao órgão, fundo de despesa, salvo exceções pela própria exceção. E a vindações são partição de produto de arrecadação dos impostos. Ou seja, não é o que estava escrito aqui, não. Na lei orçamentária anual, a permissão para que se contrate a operação de crédito é exceção legítima ao princípio orçamentário da exclusividade. Na lei orçamentária anual, a permissão de se contratar de operação de crédito é uma exceção legítima à operação de crédito. Está certo. Ao princípio do orçamentário da exclusividade, quer dizer, o princípio orçamentário de exclusividade é isso? Bom, eu sei que o crédito pode sim, mas esse é o princípio, certo? Bom, vamos lá, certo? Deu certo! Acertamos. Próxima questão. Próxima questão. O princípio de especialização ou discriminação veda que dotações globais sejam consignadas. Princípio de especialização. Dotações globais sejam consignadas para o atendimento de despesas diversas. Isso está. Discriminação. A gente já viu isso, né? Tá certo. Próxima questão. O princípio do orçamento bruto prevê que as cotas de receitas de uma entidade pública transferida a outra devem ser tratadas como despesas de entidade transferidora e como receita orçamentária da entidade recebedora. Ah, isso aqui é aquela coisa que a gente acabou de ler do artigo 97, que é basicamente o treco. É meio estranho pra mim, mas é o treco de escrever tudo bruto, tá? Eu acho que agora, espera, eu quero aparecer uma imagem na cabeça, que eu acho que era uma imagem que eu já tinha feito antes, quando eu estudei isso aqui anteriormente, que é basicamente assim. Imagina, assim, o valor é o mesmo, tá entendendo? Basicamente, imagina assim, deixa eu ver aqui, transferida e transferidora, vai, vamos usar esses nomes, transferida e transferidora. Transferir e transferidora. A pessoa que transfere está transferindo R$ 100. Daí, a transferidora recebeu R$ 100. Daí, no treco total, normal, você teria que escrever que transferiu menos 100 e na outra mais 100. Só que, daí, o que aconteceria normalmente? Já que são o mesmo valor e basicamente o treco se cancela, eles queriam colocar isso no orçamento bruto, essas reduções de trecos. Mas o que ele quer dizer é que no orçamento bruto tem que escrever tudo, literalmente, tudo que aconteceu. Ou seja, aconteceu tudo isso aqui, daí nesse tempo aqui, a gente transferiu sem conto. Enquanto que, nesse aqui, Daí, depois faz o treco de cálculos, cancela essas coisas, mas tem que estar tudo escrito direitinho, mesmo que seja estranho. Tem que ter tudo escrito literal lá na lei. Aí agora entendi. Só tive que rever a questão duas vezes. Né? O princípio de anualidade ou periodicidade é compatível com a existência de normas de planejamento com duração de mais de um exercício financeiro. O princípio de anualidade ou periodicidade é compatível com a existência de normas de planejamento com duração ou mais de um exercício financeiro. É compatível com a existência de norma de planejamento com duração de mais de um ano exercício financeiro. É compatível. Quer dizer, tem um plano plurianual, mas eu acho que essa aqui é a questão que estava errada. Isso aqui. Errado. Né? Que estava certo? Deixa eu ver. O período de tempo de qual a previsão de certificação da despesa registrada na lua irão se referir ao exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, na 1º de janeiro. A anualidade está relacionada ao período de tempo que se refere à previsão de receita. A fixação de despesa na lua, sendo PPA, que é o plano plurianual, possui vigência de 4 anos, se não sendo contrário ao
princípio da nulidade. O princípio, o PPA, não é contrário ao princípio da nulidade. Deixa eu tentar de novo aqui. O princípio da nulidade é uma periodicidade compatível com a existente norma de planejamento com a duração mais de um exercício financeiro. Certo, né? Agora eu estou me perguntando por que eu escolhi errado. Qual que era o pensamento que eu tinha, o eu de 5 anos atrás? O princípio constitucional de não afetação de receitas veda a vinculação de imposto. Não afetação. Princípios de impostos. É a órgão ou a despesa. Isso está certo. Ih, deu errado. Vinculação de imposto e contribuição a órgão ou a despesa. Por que será que está errado? Qual é o princípio? É o princípio de impostos. Princípio de não afetação, não. Tá. Impostos e contribuições a órgão ou despesa. Não afetação. Ou seja, o erro aqui era um treco extra que não devia estar ali. Não pode vincular imposto a órgão ou despesa, mas pode vincular imposto à contribuição. Mas, literalmente, o que isso significa? É assim, tipo, o valor de imposto que é de transporte. Você pode vincular o imposto de transporte para pagar contribuições de transporte, entende? Ou seja, investimentos de transporte, entendeu? Eu acho que é isso que quer dizer aqui. Mas vamos ler o restinho. Com base na 167, nada vincula receitas ou órgão fundo de despesas, salvo decisões estabelecidas pela própria Constituição Federal. A repartição de produto ou arrecadação de impostos a que se referem. O artigo 158 e 159 destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, para manutenção de desenvolvimento de ensino e para a realização de atividades administrativas tributárias com determinado, respectivamente, pelos 198, e prestação de garantias e operações de crédito por antecipação de receitas. Local, né? Falta só 5 questões. A permissão da própria lei orçamentária anual para que se abram créditos especiais, a exceção legítima ao princípio orçamentário da exclusividade. É uma exceção? Permissão de própria lei orçamentária anual para que se abram créditos especiais. Isso está errado. Essa coisa está na Constituição, não está na LOA, não. O princípio de exclusividade que nos ensina é que a LOA não pode ter dispositivo estranho à fixação na despesa, a previsão de receitas, em outras palavras, só pode ser exclusivamente previsão de receita de fixação de despesa com as exceções previstas na Constituição Federal. As exceções é a autorização de abertura de créditos suplementares. Olha aí, tem mais erro ainda. Na verdade, o erro que eu falei não estava certo. O erro que era dos créditos. Quais são os créditos suplementares? Mas aqui está escrito créditos especiais. Eu nem notei isso aqui, eu só pensei em créditos. Créditos e não pensei em suplementares. Ou seja, erro, acertou, mas errou, né? Próxima questão. Na Constituição Federal de 88, o princípio do equilíbrio orçamentário apresenta sendo a forma de regra de couro, a qual visa controlar o volume de emissão de monetária realizado anualmente. Isso está errado. Controlar o volume de emissão. Quer dizer, eu só sei que a regra de ouro não usa isso aqui. O princípio de universalidade prevê que o orçamento do ente deve conter todas as suas receitas e todas as suas despesas. E esse aqui não é o princípio de universalidade, não. Esse é o princípio errado, tá? Opa, né que era o princípio? Eu achei que tava falando do princípio de... Eu achei que esse treco aqui que tá escrito aqui era aquele que a gente viu agora há pouco de escrever tudo, tipo, os mais, menos. Mas ele tá falando de tudo, de ter receitas e despesas, né? O princípio da universalidade nos ensina que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas, basicão. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade e da tesouraria, exceto no caso de receita legalmente vinculada. Legalmente vinculada? Certo. E erramos! O que será o princípio da tesouraria? O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade e tesouraria, vedada qualquer fragmentação. É vedada qualquer fragmentação, é cito. Não tem esse receto de receitas. Qualquer fragmentação de criação de caixas especiais. Não dá para entender de começo e não dá para entender sem explicação, mas basicamente é assim. Recolhimento de receitas. Que são receitas? Você lembra que são receitas? É o dinheiro que a gente ganha, entendeu? Então, recolhimento de todas as receitas far-se-á em observância ao princípio da unidade de tesouraria. Ou seja, todo o dinheiro que recolhe tem que ir para um lugar só, uma única lugar, certo? E aqui, esse treco aqui, exceto o caso de receitas legalmente vinculadas. Ou seja, ele está falando que um dinheiro que foi arrecadado com base em uma lei específica ia ser mandado para um lugar específico, entende? Mas não existe isso. O dinheiro tem que ter tudo para a mesma conta bancária, entendeu? Para a mesma conta bancária, essa é a unidade de tesouraria. Daí, está escrito aqui, pegar, tem mais específico ainda para você entender. No artigo 56 está escrito, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Ou seja,
Você não pode tirar o dinheiro que está sendo arrecadado de receita, não pode ir para nenhum outro lugar, nem caixas especiais, não pode ser criadas caixas especiais para um fim específico, entende? Dinheiro que arrecadou disso para esse fim específico, entende? É a mesma coisa daquela coisa de vinculação de expostos, mais ou menos. Próxima questão, penúltima questão. O princípio da universidade veda que dotações globais sejam consignadas pelo atendimento de despesas diversas. Errado. E o último, o princípio de orçamento bruto prevê que as cotas de receita de uma entidade pública vai transferir a outra devem ser deduzidas do valor total, de forma a constar no orçamento do valor líquido. Certo. Quer dizer, eu achei que estava falando certo. Bom, tchauzinho, acabamos!